Revisão de aposentadoria no INSS. No vídeo de hoje nós vamos falar quem tem direito, qual o prazo para dar entrada e vamos explicar os principais tipos de revisões que podem sim aumentar o valor da sua aposentadoria. Com isso você vai conseguir entender em qual você pode se enquadrar ou não e poder correr atrás dos seus direitos. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista e previdenciarista há mais de 15 anos e sócio do escritório Magalhães e Moreno Advogados. E pessoal, antes de eu começar a explicar aqui item por item, quem tem direito e qual o prazo, eu gostaria de falar para vocês sobre a revisão da vida toda, que é tão famosa e tão comentada aí na mídia nos últimos anos. A princípio, quem que ia ter direito à revisão da vida toda? As pessoas que tinham uma média de contribuição que foi desconsiderada as contribuições de antes de 1994. E era bem comum. E para quem tinha um salário bom antes de 1994, não entrou na média e isso interferiu no valor do cálculo final do benefício de vocês. É uma tese muito interessante e justa, tá? Então o STJ já tinha decidido isso, que os trabalhadores tinham direito. O próprio STF já tinha julgado isso, falando que sim, que teriam direito. E todo mundo começou a entrar com as ações. Só que agora, em março de 2024, o STF veio e falou que não. Né? Ele jogou lá um outro caso, nem era da revisão da vida toda, mas que vai impactar diretamente na revisão da vida toda. Então, a princípio, a tese caiu. Tá? Então, se não tiver uma grande reviravolta aí nos próximos meses, nos próximos anos, que pode acontecer, mas sinceramente acho muito difícil. Então, essa tese da revisão da vida toda, por enquanto, ela passou a se tornar uma tese muito fraca e muito difícil. Mas a boa notícia é que existem muitas outras revisões que podem sim aumentar o seu benefício do INSS. Não só a revisão da vida toda. Existem outras teses que já são até consolidadas na justiça, tá? E eu vou falar aqui as principais delas. A primeira seria a revisão por erro. O que seria isso? É quando você dá entrada num benefício lá no INSS, com advogado ou não, e você acaba recebendo um benefício que não era o mais benéfico. Às vezes o analista do INSS, a hora que vai ver sua aposentadoria, ele pega, esse cara ele pode aposentar assim, assim ou assim. Tem 3 formas de enquadrar a sua aposentadoria. Ou às vezes formas de calcular. E ele vai e acaba escolhendo uma que não é mais benéfica para você. Só que isso é sim um erro dele, porque ele não pode fazer isso por livre-arbítrio. Porque existe, sim, legislação no sentido de que o INSS é obrigado a te conceder o melhor benefício possível naquele momento. Então, se ele não concedeu, o INSS é obrigado assim a depois corrigir isso se você entrar com um pedido de correção, de revisão, aí cada caso é um caso. Aí só com um advogado especialista mesmo, para identificar esse erro, não só no tipo de apostadoria, porque assim, vou falar aqui os erros mais comuns. O mais comum é o servidor errar o tipo de apostadoria que ele vai te conceder. Às vezes tinha uma mais benéfica, que o cálculo ia ser maior e tudo, e ele não concede. Às vezes ele erra na fórmula de cálculo e às vezes ele erra na contagem, porque a quantidade de anos que você contribuiu vai interferir também, não só se você tem direito ou não à apostadoria, mas na fórmula de cálculo. Isso entra na base. Então, se a pessoa contribuiu por X anos por um valor, ela tem direito a um benefício X. Se ela contribuiu por muito mais tempo, a fórmula de cálculo muda. Então, o valor, mesmo que você tenha contribuído com uma média de um valor, às vezes ele cai muito, porque ele não considerou 5 anos lá que você trabalhou no começo da carreira. Ou porque não estava no seu QNIS, ou porque ele não olhou direito a carteira de trabalho, ou porque era de um vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, ele não considerou. Por isso, gente, que é importante dar entrada na apostadoria com um advogado especialista, tá? Ah, mas eu vi lá, doutor, no sistema do INSS, já dá para me aposentar. E eu liguei no 135, falou que eu não preciso de advogado, eu posso dar entrada sozinho. Confia, vai nessa, tá? Na grande maioria das vezes, aquela contagem que já está pronta lá no site do INSS está errada, tá? Porque quem faz aquilo é um sistema, uma inteligência artificial. Na hora que você pega para valer, puxa todos os vínculos e vai fazer o cálculo, você vê que não está batendo muito bem, que tá faltando alguma coisa ali, que tem um valor errado ou falta um vínculo, e aí sua apostadoria vai lá para baixo. Então, não vale a pena. Na dúvida, procura sempre um especialista. Uma outra revisão muito comum é o que nós chamamos de revisão do buraco negro. Essa é só para quem se aposentou entre 1988 e 1991, tá? Basicamente, a tese é a seguinte. O pessoal que aposentou nessa época, o INSS acabou descartando as últimas 12 contribuições na média salarial. Fala, Daniel, tudo bem, não entrou na média as últimas 12, não vai fazer muita diferença. Vai sim, porque era uma época de muita inflação mesmo. Então isso faz sim muita diferença no benefício final. Então se você se aposentou entre 88 e 91,
talvez você tenha sim direito a uma revisão para aumentar seu benefício agora. Legal? E uma outra revisão bem comum, pessoal, é com relação à insalubridade. Então, se você trabalhou em local insalubre, você tinha que ter pego o seu PPP, tá? Que é um documento que demonstra ali quantos graus era o local, o nível de ruído, etc. Você deveria ter juntado isso, ou se juntou, o INSS deveria ter considerado. Por quê? Para homem, a cada 10 anos trabalhados em local insalubre, não precisa ser necessariamente 10, é só um exemplo, você ganha mais 40% no tempo de contribuição. Então, você trabalhou 10, o INSS tem que considerar como 14. Não basta ter o PPP, tá? Tem que ter o PPP e lá tem que ter os dados que constam como insalubre. Um advogado especialista sabe analisar isso para você. Então, se você trabalhou no local insalubre e não juntou isso na sua aposentadoria, pode ser que você tenha direito à revisão. Ou se você juntou e o INSS não considerou, aí um especialista vai ter que analisar esse processo seu lá no INSS, como é que foi, aí também talvez caiba uma revisão, tá bom? E em alguns casos faz muita diferença. Tem gente que trabalhou 20 anos em local insalubre. Se for homem, vai ganhar mais 8. E se for mulher, mais 4 anos. Fala, André, mas de qualquer forma eu já tinha aposentado, dá na mesma. Não, não dá. Muda totalmente a fórmula de cálculo. O valor do seu benefício geralmente vai lá para cima quando você acrescenta mais anos de contribuição. Ainda mais vocês que provavelmente pegaram ainda muito o fator previdenciário. Muitas vezes muda até o tipo de apostadoria. Às vezes você recebe 100% da média do benefício porque foi para uma apostadoria por pontos. Às vezes até mais que 100% da média dos seus benefícios em alguns casos. 110, 115, acontece também. Então, se é o seu caso, procure um especialista com esse PPP para ver se não cabe uma revisão também. E lembrando que nesse caso de PPP, é um exemplo clássico de que se você não juntou esse documento no INSS, você pode juntar agora? Pode, mas o INSS não é obrigado a te pagar os retroativos, porque o erro foi seu de não ter juntado, não foi dele. Agora, se você juntou os PPPs, ele não considerou e ele errou, aí o erro é dele, aí você pode pedir os retroativos, só que só dos últimos 5 anos da data que você entrar com o pedido de revisão, se é que cabe uma revisão no seu caso. E geralmente, qual que é o prazo para dar entrada em pedido de revisão? Existem muitas outras, tá? Não vou falar de todas aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas o prazo para você pedir revisão, via de regra, é de até 10 anos, contados da data que você aposentou, tá? Existem algumas exceções, mas via de regra é isso. Então, na dúvida, procura sempre um especialista, tá? Para fazer esse planejamento, para dar uma olhada no seu caso. Se você ficou com uma dúvida, deixa aqui no comentário. A nossa prioridade é sempre responder primeiro os inscritos no canal, tá bom? Deixa seu like e até o próximo vídeo.